Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela Te Dou a Vida, de 17 a 21 de janeiro de 2022. Já são os últimos capítulos da novela. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Pode acabar acontecendo do resumo ficar atrasado em relação ao que o SBT exibe no dia, mas vou ir atualizando vocês no resumo diário. Nesta semana, Nicolas não suporta e foge de Ernesto. Helena sairá do presídio e dá um tapa na cara da irmã sem vergonha, Irene. Nicolas terá uma recaída na leucemia e vai parar no hospital. Nicolas será levado pelo conselho tutelar para o desespero de Helena. Saiba disso e muito mais, mas antes, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. E me conta aí embaixo qual o final do Ernesto vocês queriam que fosse na novela. E deixe também de onde vocês estão falando. Agora vamos ao resumo semanal. Segunda-feira, 17 de janeiro de 2022, Esther se alegra por Pedro fazer seu primeiro projeto. Pedro diz à mãe que estava pensando em oferecer um bom futuro a Helena. Esther diz ao filho que todos os sonhos dele se realizarão. Helena liga para Pedro e pergunta qual foi a reação de Nicolas ao ouvir sua mensagem. Pedro diz que ele mesmo mostrou, pois Malu o permitiu de entrar na casa, já que Ernesto não estava. Pedro diz a Helena que Nicolas ficou muito comovido e não falou nada. Helena chora e diz que Nicolas já não a ama e sim a odeia. Pedro diz que não e que ele está chateado pela situação, mas não com ela. Ele diz que mais cedo ou mais tarde, Nicolas vai ir descobrindo como são as coisas na realidade. Helena conta ao mecânico que Ernesto esteve ali, mas ela manteve a cabeça erguida e não permitiu que ele a humilhasse. Helena diz que não está conseguindo dormir direito por estar pensando em Nicolas. Gina dormiu super bem, enquanto Augusto cuidou de Maria a noite inteira. Augusto pergunta se Gina fez o café da manhã. A mau caráter diz: se você tem fome, faça o café da manhã. Augusto diz a Gina que não pode dar conta de tudo, de ir trabalhar, cuidar de Maria, fazer comida e ainda limpar a casa. Augusto pergunta a Gina onde está o instinto materno dela. A descarada sem vergonha diz: agora eu não tenho, você sabe onde vende? Augusto fica furioso. Irene quer ver Ernesto e diz que vai para a casa dele. Ernesto diz para ela não ir mais e ela insiste. Gabriela suspeita sobre Irene ir em terapias. Nicolas está furioso e enquanto brinca com Ernesto, joga os brinquedos de forma violenta. Irene chega ali e mostra um pirulito a Nicolas, mas ele a ignora. Irene, sem vergonha, diz a Nicolas que o ama como se fosse sua mãe. Nicolas diz: eu não sou seu filho. Depois, Ernesto discute com Irene e diz que ela jamais alcançará em Helena em ser mãe. Ernesto diz a Irene que seu divórcio é um fato e que, para se vingar, planeja deixar Helena na cadeia. Irene diz que depois disso precisam viajar só os dois, pois ela já não quer mais ser amante dele e sim a esposa. Nicolas ouve toda a conversa dos miseráveis. Gina está agoniada por ter que cuidar de Maria. Rita, uma detenta, provoca Helena e diz que ela tem muitos privilégios para quem acaba de chegar e pergunta se ela fez alguma coisa. Helena enfrenta e diz que aquilo não é assunto dela. A detenta tenta chantagear Helena para fazer ligações. Rita puxa Helena e a ameaça, ou lhe dá dinheiro ou não faz ligação. Helena fica furiosa. Nicolas está com febre e dor de cabeça e diz a Ernesto que quer ver sua mãe. Ele diz que Helena vai demorar para voltar. Nicolas começa a ignorar Ernesto. Carmen diz a Helena que a detenta que lhe provocou foi Rita, uma mulher muito problemática. Helena diz a Carmen que vai colocar essa Rita em seu devido lugar. Andréia pergunta a Irene como foi a terapia dela. Irene, hipócrita, diz que ela e o terapeuta conversaram sobre emoções. Nelson diz a Esther que sente muito ter perdido sua amizade. Esther diz que queria se afastar dele, mas como sua cabeça diz uma coisa, mas o coração diz outra. Nelson e Esther retomam a amizade. No dia seguinte, Rita enfrenta Helena e diz que ela que manda naquela pocilga. Helena diz que ela não é ninguém para mandar nela. Duas amigas de Rita levam Helena para outro lugar. No parque, Ernesto e Nicolas brincam.
Irene liga para Ernesto e os dois conversam. Nicolas, ao ver Ernesto distraído falando com Irene, aproveita para fugir do pilantra. Nicolas corre por várias avenidas. Ernesto descobre que Nicolas fugiu. Helena diz a Rita que não tem medo dela e se lhe fizer alguma coisa, vai a denunciar. Nervosa, Rita dá um soco no estômago de Helena. Furiosa, Helena consegue se soltar das cúmplices de Rita e dá um chute na cara da cretina. Helena ainda dá um soco na cara de uma das cúmplices de Rita e ameaça a outra. Melhor você nem se mexer. Helena agride Rita e tenta sufocar. As carcereiras chegam ali e a separam. Carlos liga para Gina e ela lhe conta que ela e Augusto moram juntos, mas não são casados. Carlos fica feliz e convida Gina para sair. Uma carcereira coloca Helena em um lugar seguro onde Rita não poderá lhe fazer mal. Rosa e Augusto se encontram no parque e Rosa se encanta por Maria. Pedro e Horácio vão visitar Helena, mas não têm permissão. Abreu consegue permissão para ele entrar como advogado de Helena. Ernesto avisa a polícia sobre o desaparecimento de Nicolas. Nicolas quer encontrar a mecânica de Nelson. Ernesto está desesperado por Nicolas estar desaparecido. O advogado Abreu diz a Pedro e Horácio que Helena se envolveu em uma briga no presídio e que por isso não podem vê-la. Rita diz a Carmen que vai acabar com Helena. Ernesto dá sua declaração e tem certeza que alguém sequestrou Nicolas. O delegado critica Ernesto por estar com o celular e ter se descuidado do filho. Ernesto diz ao delegado que tem certeza que quem sequestrou seu filho foi um mecânico chamado Pedro Garrido. Terça-feira, 18 de janeiro de 2022. A garota que ajudou Nicolas pergunta onde estão seus pais. Nicolas diz que sua mãe está presa e que seu pai não quer ajudá-la. Nicolas diz à menina que quer encontrar seu amigo Pedro. Dois garotos chegam ali e são irmãos da garota. Gina começa a exigir os serviços de Augusto. Augusto conta a víbora que se encontrou com Rosa no parque. Gina, hipócrita, fica furiosa e não gosta. Augusto enfrenta a Gina e coloca a cobra em seu devido lugar. A garota diz a Nicolas que seu pai batia nela e que por isso resolveu escapar. Nicolas sente fome e quer encontrar a mecânica de Nelson. Esther liga para Pedro e diz que a polícia está ali, o acusando de haver sequestrado Nicolas. Pedro se surpreende e pergunta o que está acontecendo. Esther diz que Nicolas desapareceu e fica furioso com Ernesto. Pedro comunica Horácio sobre Nicolas estar desaparecido. A carcereira avisa Helena sobre o desaparecimento de seu filho. Gabriela e Samuel se unem para tentar encontrar Nicolas. Gabriela diz a Samuel que Ernesto é um imbecil. Helena se desespera e diz ao policial que seu filho só tem 6 anos e é doente. Ela culpa Ernesto por toda a situação e diz que ele é um irresponsável. Helena ainda diz ao policial que Ernesto não é o pai biológico de Nicolas e que ele é adotado. Helena implora que encontrem Nicolas e se desespera. César, o rapaz que comanda as crianças, vê Nicolas. Nico explica o porquê fugiu e recebe o apoio de César. Nicolas sente muito frio e tem febre. Ele revela às crianças que tem leucemia. Todos ficam emocionados. Pedro dá sua declaração e diz que estava no presídio quando Nicolas sumiu. Abreu defende Pedro e o delegado liberta por não haver provas suficientes. Helena liga para Pedro e suplica que ele encontre Nicolas. Pedro garante a Helena que o encontrará. Pedro sofre por tudo que está passando e Horácio o abraça. O advogado de Ernesto fica sabendo que Pedro foi liberado pois não há provas contra ele e avisa ao traste. Ernesto fica furioso. Nelson diz a Esther que todos de sua mecânica irão ajudar para encontrarem Nicolas. Na delegacia, Pedro enfrenta Ernesto e o chama de imbecil. Pedro diz: "Por sua culpa meu filho está perdido." Ernesto fica furioso e diz: "Nada disso estaria acontecendo se você não tivesse se envolvida com a cretina da minha esposa." Pedro fica furioso e tenta agredir Ernesto. Os dois discutem e trocam ameaças. Irene liga para Ernesto e diz que ficou sabendo que Nicolas desapareceu e pergunta como foi. Ernesto culpa Irene e diz que perdeu seu filho por estar conversando com ela. Ernesto está desesperado pelo desaparecimento de Nicolas. Andréia diz a Irene que Nicolas desapareceu e se desespera. Pedro leva o caso de Nicolas para o comandante Eduardo.
Pedro diz a Eduardo que tem certeza que Nicolas fugiu de Ernesto. Helena reza para que Nicolas apareça. Nicolas delira de febre. Pedro diz à mãe que tem certeza que Nicolas está tentando encontrar a mecânica de Nelson. No dia seguinte, Carlos liga para Gina e a convida para sair. Carmen diz ao diretor do presídio sobre as ameaças de Rita e a desmascara. César tenta descobrir onde fica a mecânica de Nelson. Ernesto, que está passando na rua, ignora César, que tem uma informação valiosíssima. Helena é retirada da cela de castigo. Nicolas diz à sua amiga que não quer ver nunca mais seu pai. Abreu diz a Helena que está ali para lhe dizer que todos estão procurando Nicolas. Helena diz a Abreu que se sente impotente ali, sem poder fazer nada. Abreu diz a Helena que a irresponsabilidade de Ernesto lhe vai custar caro e que ele pode ir até parar na cadeia. Gina diz a Augusto que Maria precisa dele e que ele fica indo atrás dos filhos dos outros. Gina sente ciúmes entre Rosa e Augusto. Pedro recebe uma ligação falando sobre o local que Nicolas está. Malu liga para Ernesto e diz que ele tem um processo e que deve aparecer na delegacia para declarar. Ernesto fica tenso. Pedro chega no lugar onde Nicolas estava, mas já não o encontra ali. Eduardo recebe o teste de DNA entre Ernesto e Dona Isabel. Eduardo confirma que Ernesto não é filho de Isabel e que agora só basta comprovar que o falso Ernesto é, na verdade, Miguel Fernandes. Quarta-feira, 19 de janeiro de 2022. Ernesto surta com seu advogado e chora. Pedro diz a Samuel e Gabriela que Nicolas não está ali. Horácio liga para Pedro e revela a ele que Ernesto Ribas não é filho de Isabel. Gina se arruma para Carlos. Pedro conta a Samuel e Gabriela sobre Ernesto não ser quem ele diz ser. Gabriela revela a Pedro que Ernesto e Irene são amantes e que Helena já está sabendo. Pedro diz que agora entende o porquê Irene queria tanto que ele e Helena ficassem juntos. Gabriela diz que isso convenia para Irene. Pedro diz a Gabriela e Samuel que o que deixa ele tranquilo é que Nicolas não está só. Carlos busca Gina em casa e a leva para passear. O advogado de Ernesto diz que a denúncia contra ele não fará efeito, já que Helena cometeu um delito muito grave e o dele seria justificável. O advogado diz a Ernesto que o mais indicado seria ele retirar a queixa contra Helena. Gina vai a uma festa da turma farmacêutica e conta às suas amigas que não gostou de ser mãe. As amigas de Gina começam a perceber que Carlos e Gina estão se aproximando e a criticam. Nicolas e seus amigos procuram por Pedro pela cidade. As amigas de Gina continuam criticando ela pelas costas e a serpente percebe. Carlos diz a Gina que sempre gostou dela, mas que não se aproximou, pois ela estava grávida. Gina e Carlos saem da festa juntos. Rosa liga para Augusto e descobre que Gina saiu para curtir enquanto Augusto fica cuidando de Maria. Augusto diz a Rosa que Gina é uma pessoa difícil de se lidar e que não sabe como um dia amou um ser tão desumano como ela. Ele diz a Rosa que Gina o critica por estar com ela. Augusto está perdidamente apaixonado por Rosa. Nicolas se sente mal e seus amigos o socorrem. Samuel pergunta a Gabriela o porquê ela disse que só estava com ele para passar o tempo. Gabriela diz a Samuel que não disse aquilo de coração e que aquilo era uma armadilha para Irene. Ela explica toda a situação para Samuel, que acredita. Samuel diz que foi ofensivo da parte dela e Gabi diz que ele é uma pessoa que vale muito para ela. Gabriela pede perdão a Samuel e ele a perdoa. Os dois reatam a amizade, mas por enquanto o romance não. Pedro comenta com Helena que Nicolas estava vivendo em uma construção abandonada, mas que quando foi o encontrar, ele já não estava. Helena sofre e imagina o sofrimento que Nicolas está passando. Pedro diz a Helena que vai encontrar Nicolas e Helena agradece a Deus por ter Pedro em sua vida. Carmen tenta consolar Helena. Abreu diz a Eduardo que irão visitar o juiz no dia seguinte para contar os crimes de Ernesto, ou melhor dizendo, de Miguel. A gasolina do carro de Pedro acaba. Nelson pergunta a Rosa se tem alguma notícia e ela diz que não. Rosa conta a Nelson que Gina disse a Augusto que está farta de cuidar de Maria e que saiu para uma festa. Cada dia que passa, Nelson fica mais decepcionado com Gina.
Pedro tenta levar seu carro e está próximo de Nicolas. Os meninos que são amigos de Nicolas estão ajudando Pedro a levar seu carro. Nicolas avista Pedro de longe e grita por seu nome. Pedro se emociona ao vê-lo e os dois correm para se abraçar. Gina e Carlos se envolvem. Pedro está emocionado e pergunta a Nicolas se ele está bem. Nicolas diz que não e que está cansado. O nariz de Nicolas sangra e Pedro o leva para o hospital. Ele pede às crianças que cuide de seu carro que depois ele volta. Pedro chega no hospital depressa com Nicolas e o Dr. Veiga o interna. Nicolas diz a Pedro que não quer ver Ernesto. Horácio chega no hospital. Carmen diz a Helena que Rita será transferida para outro presídio. Helena comemora e recebe a notícia pela carcereira que Nicolas foi encontrado. A carcereira diz que Nicolas não está bem e que foi encaminhado para o hospital. Helena fica tensa e chora. Ernesto recebe uma ligação de seu advogado contando que Nicolas apareceu e que está em um hospital. Ernesto fica furioso quando o advogado diz que foi Pedro quem encontrou Nicolas. O traste pede ao seu advogado que vá ao hospital, pois precisará dele. Irene diz a Andréia que irá com ela para o hospital para ver Nicolas. Andréia não permite e diz que Ernesto estará no hospital e não quer que a vejam com ele. Irene, fracassada, tenta ligar para Ernesto, que a ignora. Samuel e Gabriela pegam o carro de Pedro e levam as crianças que ajudou Nicolas para comer um hambúrguer. Mônica chega no hospital. Andréia também chega e fica sabendo da recaída de Nicolas. O Dr. Veiga os informa que há possibilidade da leucemia ter retornado. Helena se preocupa por Nicolas. Pedro diz a Helena que é capaz de dar sua vida pelo filho deles. Helena diz a Pedro que acha muito bonito quando ele diz nosso filho. Pedro conta a Helena como encontrou Nicolas. Ernesto chega no hospital e empurra Pedro. Estou farto que você tenha chegado nas nossas vidas. Farto. Andréia, Mônica, Horácio e Veiga ouvem a discussão e vão até lá. Pedro e Ernesto se enfrentam e Horácio dá um basta na situação. Nelson cuida de Maria e Gina chega em casa. Nelson diz a Gina que ela é uma insensível. O agente do Ministério Público vai até o hospital para recolher o depoimento de Nicolas. Dr. Veiga informa ao agente do Ministério que, por enquanto, não será possível, pois Nicolas está grave, mas assim que se recuperar, o avisará. Quinta-feira, 20 de janeiro de 2022. Dr. Veiga diz a Pedro que o agente do Ministério Público quer falar com ele. Ernesto escuta e fica furioso e diz que Nicolas é seu filho. Gabriela e Samuel presenteiam as crianças que ajudou Nicolas. Ernesto diz a seu advogado que não quer que Pedro, Horácio e nem Andréia vejam seu filho. Ernesto diz que o imbecil do agente do Ministério Público quis ouvir Pedro ao invés dele. O advogado alerta para que Ernesto não faça mais nada contra Helena e Pedro, pois pode ser ele quem vai sair prejudicado devido ao processo que Helena demandou contra ele. Abreu diz a Pedro que já está tudo pronto para que ele e Eduardo falem com o juiz. Abreu lhe explica que Ernesto segue com a guarda de Nicolas e se caso o menino receber alta, ele tem todo o direito de levá-lo. Gabriela se encanta ao ver Mônica que já está com a barriga grande e de 4 meses. Pedro diz a Gabi que, mesmo com o que aconteceu, Ernesto segue com a custódia de Nicolas. André fica furiosa e diz que isso não podem permitir. O advogado diz a Ernesto que o Ministério Público irá colher o depoimento de Nicolas. Ernesto se chateia e fica nervoso. Nicolas declara e conta ao agente o porquê fugiu de Ernesto. Nicolas diz à psicóloga pública que não quer seguir vivendo com seu pai e que prefere viver na cadeia com sua mãe. Nicolas diz à psicóloga que seu pai quer que sua mãe fique na cadeia para se casar com sua tia Irene e conta que os viu se beijando. Abreu e Eduardo visitam o juiz e contam sobre as maldades de Ernesto contra Helena. Eles falam sobre a suspeita da usurpação de identidade de Ernesto Ribas Armil. Horácio recebe uma ligação de Abreu, informando que conseguirão tirar Helena por fiança. Pedro e Horácio ficam felizes e o advogado do cretino do Ernesto os observa. Ernesto vai visitar Nicolas no quarto do hospital e Nicolas o despreza. Ele diz: "Não quero viver com você. Você me prometeu que a polícia não ia levar minha mãe e a levaram.
Você mente, você sempre me mentiu. Não, não te quero ver. Sai daqui. A enfermeira entra e pede que Ernesto saia da sala. Depois, Ernesto conta ao advogado que Nicolas está chateado com ele e pensa que Pedro é o culpado de tudo. Pedro e Horácio vão ao presídio e Helena é solta. Ela abraça Pedro e todos ficam felizes. Helena e Pedro se beijam. Os dois riem e estão muito felizes. Helena abraça Horácio e o agradece por tudo. Nelson chega na casa de Augusto e cuida da neta, já que a mãe é uma desnaturada. Nelson pede ajuda a Gina para que ajude ele nos negócios da mecânica. Helena liga para a Malu e diz que está livre. Ela pede a Malu que faça suas malas. Nelson pede que Gina cuide da área financeira da empresa. Andréia vai na recepção saber de Nicolas e Ernesto diz à atendente que só ele tem direito de receber notícias de Nicolas Ribas. Andréia e Ernesto se enfrentam. Nicolas liga para Pedro e diz que seu pai foi vê-lo, mas que não quer mais viver com ele. Pedro promete ao filho que o ama e que sempre o protegerá. Ele ainda diz que levará uma surpresa para ele. Helena já está com suas malas prontas e vai embora. Dr. Veiga diz a Andréia que ela não poderá ver Nicolas, pois no momento não pode. Ernesto quer dar um de sabidão, mas acaba levando uma baita de uma resposta do Dr. Veiga, que diz que ele só faz Nicolas ficar nervoso. Andréia debocha da cara de Ernesto após ser humilhado pelo doutor. Helena liga para Gabriela e diz que está livre. Gabriela fica muito feliz e avisa Samuel. Eles se abraçam e comemoram. Helena chega no hospital e Andréia a abraça. Ernesto a vê e diz que ela deveria estar na cadeia. Helena humilha o traste e diz que ele pensou que iria se dar bem, mas na verdade se deu mal. Helena diz a Ernesto que recuperará seu filho. Ernesto liga para seu advogado e os dois discutem. Helena entra para visitar Nicolas e os dois se abraçam emocionados. Helena diz ao filho que o ama e que ele tem que ficar bem. Nicolas pede que ela nunca mais saia de seu lado. Ele diz a ela que não quer viver mais com seu pai, pois ouviu ele dizendo à sua tia Irene que iria deixar ela na cadeia para se casar com Irene. Irene chega no hospital e Andréia a repreende. Dr. Veiga confirma que Nicolas já se encontra em um bom estado de saúde. Emília, do Conselho Tutelar, chega no hospital para conversar com Veiga. Ernesto conta a Irene que Helena está ali e que já saiu em liberdade. Ele pede que ela se vá dali o quanto antes. Helena diz a Nicolas que o que ele tem que guardar de Ernesto é somente as coisas boas. No entanto, Nicolas diz que não quer viver com ele e Helena acaba concordando. Helena diz ao filho que Ernesto o ama, mas que acabou tomando decisões erradas. Nicolas diz que nunca mais quer ver também a sua tia Irene. Helena sai da sala e Irene a vê. A falsa diz: Helena já está livre, que maravilha, quando saiu? Helena se aproxima da cretina e lhe dá um tapa na cara. Você é uma descarada. Você e esse infeliz são os culpados do Nicolas ter escapado. Ele ouviu quando ele disse que iria te converter em esposa e que me deixaria apodrecer na prisão. Não me veja com a cara de imbecil, porque faz tempo que sei que são amantes. Desse desgraçado não me surpreende nada, é um sem vergonha. Mas de você, minha irmã, a que mais confiava, me esfaqueou pelas costas, me traiu e o pior, envenenou a alma do meu filho. Isso não vou te perdoar jamais, me ouviu? E para que saiba, esse infeliz jamais vai te dar seu lugar, nunca. Irene fica sem graça e se retira. Helena vai até Ernesto e diz: Vai consolar sua amante. Dr. Veiga diz a todos que Nicolas está bem e que vai receber alta. Emília informa a todos que Nicolas não pode ficar com nenhum deles pelas condições atuais e que vão lhe resguardar no conselho. Helena se desespera. Nicolas conhece Mirella e ela diz que os dois vão se dar bem. Mirella diz a Nicolas que ele ficará uns dias com ela. Nicolas diz que queria ficar com sua mãe. Helena culpa Ernesto. Pedro diz a Ernesto que ele não tem capacidade para ser pai. O traste fica furioso e os três acabam brigando no hospital. Sexta-feira, 21 de janeiro de 2022, Gina se surpreende com o valor que seu pai tem na conta bancária. Carlos liga para Gina e combinam de se verem no dia seguinte.
Helena explica ao filho que ele irá para um lugar onde terá outras crianças para brincar. Nicholas pede perdão à mãe por ter fugido. Helena diz que não tem nada para se desculpar com ele. Ernesto assume sua culpa em Nicholas ter fugido. Helena pede a Mirella que cuide bem de seu filho e da saúde dele. Helena e Nicholas se despedem com um abraço e dizem que se amam. Andréia discute com Irene por ter ido ao hospital e percebe que a maldosa não está feliz por Helena ter saído da cadeia. Irene confessa a Andréia que ama Ernesto e que Helena lhe roubou ele. Irene diz a Andréia que nunca foi em terapia e jamais irá, e que a única coisa que quer é estar com Ernesto. Ernesto demite seu advogado e os dois discutem. O advogado diz a Ernesto que ele cavou sua tumba e agora só basta cair nela. Gina diz a Augusto que ele e Nelson estão acostumando mal Maria por sempre a estar pegando no colo. Rosa e Samuel se encontram. Samuel termina sua relação com Rosa, pois ele ainda ama Gabriela. Inês descobre que Eduardo quer fazer ciúmes para ela usando seu amigo Chaves. Rosa liga para Augusto e diz que Samuel terminou com ela e ainda ama Gabriela Villasenhor. Ela diz a Augusto que queria se sentir amada e querida. Augusto tenta consolá-la. Ernesto entra no quarto de Nicholas e sente a falta dele. Ele recebe uma mensagem de Irene, dizendo que a mãe dela a expulsou de casa. Pedro diz à mãe que Nicholas foi levado pelo conselho tutelar e chora pensando como o filho está. Esther diz que isso será questão de tempo para as autoridades decidirem que Nicholas tem que ficar com Helena, que é a mãe. No dia seguinte, no conselho, Nicholas não quer brincar com ninguém, mas Mirella acaba convencendo. Na mecânica, Augusto leva Maria, já que Gina não quer cuidar da bebê. Rosa está muito triste por seu término com Samuel e Augusto tenta confortar. Nelson chega ali e se chateia pelas atitudes de Gina. Rosa diz a eles que irá cuidar de Maria. Nelson diz que quem cuida de sua neta é ele e fica todo babão com ela. Gina, descarada, se envolve com Carlos. Ele diz a Gina que quer ir para os Estados Unidos. Augusto quer cuidar de Maria, mas Nelson diz que ele tem que trabalhar e é ele quem cuida da pequena. Samuel diz a Gabriela que terminou com Rosa e pergunta se ele teria uma chance com ela. Gabriela diz que ele dormiu com Rosa. Nicholas está brincando e Horácio chega ali. Nicholas se emociona ao ver o avô e corre para abraçá-lo. Horácio pergunta ao neto como é ali. Nicholas diz que é bom e que brinca com alguns amigos. Horácio diz que a mãe dele sente muita falta dele e que o ama. Ernesto procura uma nova advogada e ela diz que nem ele e nem Helena podem ver o menino por decisão judicial. Ernesto diz à advogada que é um pai exemplar. Pedro diz a Helena que terá um evento na Itália e pede que ela o acompanhe quando Nicholas sair do conselho. Horácio diz a Pedro e Helena que Nicholas está muito bem no conselho e que já fez bons amigos. Ocorre uma passagem de tempo na novela. Ernesto e Helena brigam na justiça por Nicholas. Gina e Carlos continuam se envolvendo. Nelson e Augusto cuidam de Maria. Pedro continua dando todo o seu apoio a Helena. A juíza informa a todos que, sem um acordo entre Helena Villasenhor e Ernesto Ribas Armida, Nicholas Ribas não será entregue a nenhum deles. Abreu mostra à juíza um pedido de Horácio, avô de Nicholas, para ficar com ele. Ernesto fica furioso e diz que os Villasenhor estão se aproveitando, já que ele não possui nenhum parente e eles podem ficar com a custódia de Nicholas. Mais tarde, no conselho, Horácio vai até lá e mostra a Nicholas um vídeo emocionante de Helena. Nesse vídeo, ela diz que não vê a hora de estarem juntos novamente. Nicholas se emociona e chora, e Horácio abraça o neto, o confortando.